Glória a Deus. Abre comigo a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Marcos, capítulo de número 5. Glória a Deus. Quem achar já vai dando glória. Eu vou tirar esse paletó aqui que esquentou, viu, gente? Amém? Glórias a Deus. Quem já achou aí? Quem achou no telão? O telão está ficando esperto também. Verso 21. Outro dia eu fiz um desafio com o telão aí. Quem era melhor para achar, eu ou o computador? Ganhei de 7-5. Ainda estou melhor que o computador. Glória a Deus, né? Por enquanto. Os computadores estão ficando rápido. Graças a Deus. Segure na mão de quem está do seu lado. Diga: Deus tem uma palavra para nós. Eu vou fazer uma leitura, ela é extensa, mas acompanhe sem desanimar, tá? Cochila não. Do verso 21 ao verso 43. Vamos lá? Ouçam. E passando Jesus outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, seguia-o uma grande multidão que o apertava. Certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada aproveitando, isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido, porque dizia-se: tão somente eu tocar nos seus vestidos sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. Verso 30. Logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? Disseram-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem tocou? Ele olhava em redor para ver quem isto fizera. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada desse teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas o mestre? Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Verso 40. E riam-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, e já tinha 12 anos. Assombraram-se com grande espanto. 43, último verso. E mandou-lhes expressamente que a ninguém soubesse. E disse-lhe que lhe dessem de comer. Diga amém. Pai, a tua palavra, ela é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés, ela é verdade, ela é vida, ela é alimento, ela é pão, ela é água, ela é fogo. Senhor, ela é refrigério, ela é luz. A sua palavra é espada. Senhor, a tua palavra, Senhor, é trigo. Sua palavra é semente, é colheita. Sua palavra é tudo que nós precisamos. E por esta palavra queremos caminhar neste dia, em nome de Jesus. E quantos podem dizer amém? Escute. O ministério de Jesus sempre foi muito dinâmico. A religião tem a tendência de querer fazer as coisas estática, parada.
Jesus não, hoje está aqui, amanhã está ali, subia no barco, atravessava de um lado, atravessava do outro. Jesus está sempre em movimento. Quantos podem dizer amém por isso? Eu tenho uma palavra profética, Jesus está se movimentando na sua vida, Jesus está agindo a seu favor. Jesus não é um ser estático, parado, imóvel. Jesus é um ser ativo, se movimenta. A última visão que João teve entre Jesus e a igreja, no começo do Apocalipse, ele disse assim: olha, eu vi Jesus caminhando entre os castiçais, entre a sua igreja. Jesus está andando entre nós. Quantos podem dizer amém? Sabe que você pode dizer isso para quem está perto de você? Creia, Jesus está caminhando entre nós. Quantos acreditam que Jesus está passeando aqui entre nós, caminhando entre nós como estava naquele dia? Pois Jesus naquele dia, queridos, ele chega a uma determinada praia, e naquela praia uma grande multidão se junta a ele, um aglomerado de pessoas ficam à sua volta. Como era do costume, Jesus juntar pessoas, porque o ministério de Jesus tem a ver com pessoas. Quantos podem dizer amém? Repitam comigo: o ministério de Jesus, antes de qualquer coisa, tem a ver com pessoas. O pastor que me discipulou, me formou no ministério, ele disse assim: vou te ensinar uma regra de administração na igreja. Eu falei: sério, pastor, como é que vai ser? Ele era um cara que sempre foi muito próspero, muito habilidoso para administrar. E ele disse: vou te ensinar a primeira regra de administração da igreja. Eu falei: sério? Ele falou: sério, vou te dar agora. Ele falou assim para mim: primeiro pessoas, depois coisas. Obrigado pelo glória a Deus aí, irmã, me ajudou. Fiquei muito estimulado pelo seu glória a Deus. Você ficou meio com vergonha, seu glória a Deus. Amém. O ministério de Jesus, antes de ser posição, antes de ser coisas, o ministério de Jesus é pessoas. Diga amém. Ministério voltado para pessoas. As pessoas estavam ali à volta de Jesus e de repente algo acontece inexplicável. Só a graça de Deus pode manifestar. Vai cortando a multidão um homem importante. Seu nome é Jairo. Jairo era príncipe naquela cidade. Príncipe da sinagoga. Coisa que nunca combinou bem foi Jesus e sinagoga. E te explico por quê. Os religiosos da sinagoga não tinham lá tanta afeição ou simpatia por Jesus. Jesus geralmente era mal recebido dentro da sinagoga. Era muitas vezes rejeitado e algumas vezes posto para fora da sinagoga. Pois bem, imagine comigo a cena, que não é uma cena comum. O principal líder da sinagoga daquele lugar está cortando a fila na multidão e está chegando diante de Jesus, o que é um espanto para todo mundo. E a Bíblia diz que esse homem, quando chega diante de Jesus, ele se ajoelha, ele se lança ao chão e ele começa a clamar e clamar e clamar, pedindo misericórdia e dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está por morrer, a minha filha está moribunda, a minha filha, eu preciso que o Senhor venha comigo, imponha a mão sobre ela e a cure do seu mal. Esse homem está propondo a Jesus uma caminhada de milagres, e aqui faz nascer o tema da minha mensagem hoje. Um caminho de milagres. Uma trajetória de um milagre. A trajetória de um milagre. Nessa caminhada por um milagre na nossa vida, a primeira parada eu vou te dizer qual é. A primeira parada é a parada da humildade. A primeira parada é a parada do quebrantamento, da simplicidade. A primeira parada é a parada, meu irmão, aonde o orgulho do homem se quebra, onde a soberba humana é varrida para fora. Eu quero dizer para você hoje, Deus sabe sondar os nossos corações, e Deus resiste todo tipo de orgulho. O primeiro ponto, a primeira parada nessa caminhada de milagre é que havia ali um homem tomado de um espírito de simplicidade, humildade, submissão. Guarde o que eu vou lhe dizer nesta noite: Deus resiste aos soberbos, Deus faz oposição aos orgulhosos, mas Deus dá muita graça aos humildes. O milagre nasce, meu irmão, em um ato de humildade. A Bíblia diz em Salmos 51, verso de número 17, que Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado. O primeiro marco de um homem que quer viver milagres, de uma mulher que quer viver milagres, é a marca da humildade e do quebrantamento. Quantos podem dizer amém?
Repita comigo: humildade, quebrantamento. Olha que esse homem era um homem importante, vivia em um partido religioso que era contrário a Jesus, mas naquele dia foi humilde o suficiente para pedir ajuda. Às vezes nós estamos na igreja e nós temos o orgulho de quem somos, o orgulho do que temos, o orgulho do que sabemos, e Deus está dizendo para mim e para você que isso não tem valor algum. Que Deus hoje nos ensine lições de humildade, que a gente hoje entre numa prática de quebrantamento, porque a humilde, Deus vai levantá-lo. Diga comigo assim: quem se humilha, diga forte, quem se humilha, Deus exalta. Nessa caminhada, nesse fluxo em direção ao milagre, a primeira estação, humildade, quebrantamento. Ser humilde o suficiente para dizer: eu preciso. Ser humilde o suficiente para dizer: eu não posso. Eu costumo dizer que a oração é um encontro de dois extremos: a impotência do homem e a onipotência de Deus. Quando o homem vai orar, é o encontro do homem que nada pode com o Deus que tudo pode. E a onipotência de Deus prevalece quando a gente ora. Quando eu oro, a minha impotência cai por terra e a onipotência de Deus prevalece. Aprende a orar, meu irmão, porque a oração é a atitude de humildade e quebrantamento que Deus espera de nós. Quantos podem dizer amém a isso? Mas esse homem também me mostra uma segunda coisa, não apenas a humildade e o quebrantamento, mas ele também me mostra a sua ousadia. Diga comigo: ousadia. Esse homem era ousado, queridos, porque ele já descreveu o caminho do milagre. É assim, olha, humildade e ousadia não se contrapõem. A gente imagina que uma pessoa ousada não é humilde, ou que alguém humilde não possa ser ousado. Deixa eu te dizer, ousadia e humildade não se contrapõem. Você pode ser uma pessoa humilde e ao mesmo tempo ser uma pessoa ousada. Ele chega com humildade, mas não deixa de manifestar a sua ousadia. Hebreus capítulo 4, verso 16, a Bíblia diz: cheguemos, pois, com ousadia e confiança diante do trono da graça, a fim de alcançarmos favor, a fim de alcançarmos socorro. O socorro de Deus se manifesta para gente humilde, mas também para gente ousada. Ele divide a sua caminhada com Jesus em 3 pontos. Olha como ele é sábio. Senhor, seguinte, primeiro, vem comigo. Ousado. Vai dizer o caminho que Jesus tem que fazer. Segundo, quero que o Senhor coloque a mão sobre ela. Ousado, está falando como que Jesus tem que operar. Terceiro, ele dizia: eu quero que ela fique curada. Está manifestando o seu desejo. Irmãos, eu tenho visto gente orando que não sabe o que quer, não sabe o que quer que Jesus faça. Tenha ousadia e liberdade para apresentar suas necessidades e seus propósitos diante de Deus. Aquele homem diz, quebrantado, humilde, olha, submisso, mas diz: Senhor, vem comigo, põe a mão sobre a minha filha e cura ela. É uma grande oração, porém uma curta oração. Ela é pequena, porém poderosa. Quantos podem dizer amém? Ele disse para Jesus: Jesus, vai comigo para minha casa. Quando o Senhor chegar na minha casa, o Senhor impõe as mãos sobre elas, e eu quero que ela viva. Diga comigo: a humildade e a ousadia empolgaram Jesus. Jesus então tem uma multidão ao redor dele e diz assim: ó, vamos terminar o culto por aqui, porque eu vou embora com esse homem. Cutuca quem está do lado e diga assim: para Jesus vale mais uma pessoa humilde e ousada do que uma grande multidão. Você é humilde e ousado?
Bom, a multidão segue acompanhando. O texto mostra que vai todo mundo. E aí você imagina como é que era Jesus, celebridade, andando no meio daquela multidão. Pensa como é que não foi. Imagina a gente abraçando Jesus, tirando selfie com ele, aquela coisa toda, né? Jesus aqui, ó, marcando Jesus lá. E a multidão aperta daqui, outro toca dali, gente querendo abraçar Jesus, aquele movimento em torno de Jesus. E de repente surge uma mulher que a gente não sabe de onde veio, para onde vai, o que ela faz? Ela corta a fila de todo mundo. Parece que ela corta a fila da bênção. Vamos abrir só um parênteses na mensagem aqui. Você já viu que tem gente que parece que vem na igreja e corta a fila da bênção? É verdade. Você está aqui na igreja 3 meses perseverando, pondo o joelho no chão, clamando, orando. Tem um fulano, ele aparece aqui um dia, você não sabe de onde veio, para onde foi, e Deus opera na vida dele. Conhece alguém que já veio da igreja e furou a fila da bênção? Aquela mulher foi uma dessas que furou a fila da bênção. Aquela mulher furou a fila da bênção porque a Bíblia diz que ela saiu, ninguém sabe de onde, ela veio de trás. Então ela veio por trás, e quando ela veio por trás, foi cortando a fila da multidão, querendo chegar mais perto de Jesus, até que chegou. E diz que quando ela chegou, ela tocou no vestido de Jesus. Tocando no vestido de Jesus, a unção veio sobre ela. Ela, ó, é igual, eu usei um exemplo no culto assim. A minha esposa olhou assim para mim. Vou arriscar essa, vamos ver como é que vai ficar em casa depois, mas vou arriscar. Tem batedor de carteira? Tem batedor de carteira? O cara passa assim por você e pum, leva embora. Você nem viu. Não é assim? Quem que foi? Não é assim? Já viu essas coisas, os trombadinhos que tem aí na... Aquela mulher foi mais ou menos uma trombadinha. Ela deu uma trombada com Jesus. É verdade, está no texto, não estou inventando não. Vocês estão rindo de mim, mas está na Bíblia. Vai vendo aí. Aquela mulher foi mais ou menos uma trombadinha com Jesus. Estava lá no meio da multidão, ela pegou, deu uma trombada em Jesus, pegou a bênção dela e saiu como se nada tivesse acontecido. Deu uma batida de carteira, deu uma batida de unção, uma batida de cura, sei lá como é que chama aquilo. Chegou, deu uma tocada em Jesus, saiu assim, peguei minha bênção, a vitória é minha, aleluia. E ficou de lado assim. Jesus ficou assim, Jesus ficou igualzinho aquele pessoal lá na Praça da Sé. Você já viu aquelas imagens da praça aí que a pessoa fica assim? Jesus ficou igualzinho. Os discípulos, segurança meia boca, os discípulos de Jesus ficaram tudo lá. O que aconteceu? Aconteceu, mestre. Falou, alguém tocou em mim. Ele falou, mestre. O povo te aperta, o povo te esbarra, o povo te toca, o povo pega, o povo agarra, o povo te abraça, o povo tira a selfie. O senhor quer dizer que alguém tocou? Eu vou, não, alguém me tocou diferente. E nessa caminhada arrumar um milagre, eu aprendo uma terceira coisa. Na presença de Jesus, repete comigo que vai ser melhor, vai. Na presença de Jesus, é preciso ter propósito. Olha, gente, de manhã tinha um povo lindo igual vocês aqui. Esse povo levantou e foi embora. 5 horas da tarde tinha um povo lindo aqui também cultuando a Deus. Levantou e foi embora. Depois 7 horas da noite, agora vieram vocês, estão cultuando a Deus, daqui a pouco vão embora. Passou muito, contando com vocês, passou muita gente hoje aqui nessa igreja. Aí eu pergunto, será que todo mundo que passou por essa igreja hoje tinha de fato um propósito? Porque essa é a diferença da multidão. Aquela mulher, quando sai da casa dela, ela sai com um propósito. Ela ouve falar de Jesus, ela já gastou todo o dinheiro que tinha com os médicos, 12 anos que ela tem um fluxo de sangue que não cessava, suas forças iam embora, ela só piorava, fim de carreira, fim de vida, condenada. Olha, tudo que tem de ruim eu podia explicar o que na lei repercute de negativo na vida dessa mulher, mas ela lá na casa dela prega para ela mesma. Pergunta para quem está perto de você aí, só pergunta para ele, você já pregou para você mesmo? Tem dia que a gente tem que pregar para a gente mesmo, sim ou não? Tem dia que a gente tem que pregar para nós mesmos. Eu contei aqui uma história de quando eu era solteiro, namorava com a Érica, e eu gravei uma fita VHS. Pensa, gravar um VHS. Estou ficando antigo, gente. Gravei uma fita VHS pregando, meu Deus, que alegria. Aí não vendi nenhuma cópia dessa fita aí, mas teve um milagre. Estou lá na casa do pastor Oswaldo,
no sofá do sogro, assistindo minha fita VHS. E tô lá me vendo pregar, magrinho, metade do que era hoje, assim, o paletó tinha 2, 3 listas no máximo, muito cabelo, com a franjona que caía, bonita, assim, tipo Ringo Starr no cabelo, assim, bacana demais. E tô lá me vendo pregar lá, e tô lá pregando, e ministrando, e Deus aquela coisa toda, animado, menino novo começando. E aí eu peguei lá na câmera com ousadia, eu olhei para a câmera, igual estou aqui assim olhando para a câmera, e disse assim: você que tem um caroço, coloque a mão sobre o caroço agora e ele vai desaparecer. Olha a ousadia. E eu estava sentado no sofá assistindo, e eu tinha um caroço que tinha crescido aqui assim, ó, e eu peguei e pus a mão no caroço. E na hora que eu pus a mão no caroço, sabe o que aconteceu? O caroço desapareceu. Milagre. E aí eu me empolguei, já estava empolgado com a pregação do moço lá, glória a Deus, glória a Deus. A Érica vem, ela vai lembrar disso, ela lembra, ela foi lá na sala, falou: o que está acontecendo aí? Eu falei assim: o moço ali da televisão falou para colocar a mão no caroço. Ela olhou para mim com a cara meio de espanto e falou assim: o moço não é você? Diga para quem está perto de você: tem um dia que você tem que pregar para você mesmo. E é isso que a Bíblia diz que aquela mulher fez. Ela foi pregando para ela mesma. Ela saiu da casa dela e falou assim: eu vou tocar nas vestes dele, quando eu tocar eu vou ser curada. Eu vou tocar na veste dele, quando eu tocar eu vou ser curada. Quando eu tocar eu vou ser curada. E ela foi pregando para ela mesma, ministrando, repetindo aquilo para ela. O texto grego que fala: e dizia consigo mesma, diz que era um dizer contínuo. Era uma atividade contínua dela mesma ministrar seu coração, se auto-ministrando, auto-repetindo, pregando para ela mesma: você vai tocar e você vai ser curada. E meu irmão, quando aquela mulher tocou, ela foi curada. Ela deu aquela batida na unção de Jesus, ela deu uma trombada com Jesus ali, ó, pegou. E ela me ensina o seguinte: não basta estar no meio da multidão, tem que ter propósito. Tem gente que entra e sai da igreja, mas não firma um propósito. Se você quer viver uma vida onde milagres aconteçam, você precisa aprender a ter propósito. Vai vender amanhã? Tem que sair dizendo: vou vender, vou chegar lá, vou tirar o pedido, vou abrir, vou falar, vai vender. Vai negociar amanhã? Vou chegar lá, vou negociar, vai acontecer. Muitas vezes pregar para você e ter propósito. Diga comigo: não basta estar na multidão. Diga forte: não basta estar na multidão, é preciso ter propósito. Quem tem um propósito com Deus aqui essa noite? Quem tem um propósito com Deus aqui nesse lugar? Quem tem um propósito aqui hoje? Eu creio. Eu creio. Bom, humildade, ousadia, propósito. Bom, pensa comigo, vamos voltar para Jairo. Jairo olha isso e fala assim: se essa mulher que cortou a fila recebeu uma bênção dessa, o Jesus está indo na minha casa. Jesus vai colocar a mão sobre a minha filha. Se sem ver, sem querer, Jesus já curou essa mulher, imagina querendo. Minha filha vai ser curada. Olha para alguém perto de você e diga assim: ó, pergunta para a pessoa, pergunta isso. Se fosse um amigo, pergunta assim: já teve aquela hora que você se empolgou? Que você falou assim: agora vai. Você disse assim: minha vida resolveu. Perguntei: já teve essa hora? E de repente, Fabela, e de repente, as notícias não são boas? Porque é pesado o que aconteceu com Jairo. Porque você pensa comigo que naquela hora empolgou. Se sem querer, essa mulher cortando fila, essa trombadinha aí, ó, levou essa bênção de Jesus, ou ele está andando comigo, meu milagre é certo. Ele empolgou. Só que a Bíblia que diz que na mesma hora que isso acontece, chegam os servos da casa de Jairo. E quando eles chegam diante de Jairo e de Jesus, eles têm uma palavra. E essa palavra não é boa. Nem sempre a vida vai nos oferecer boas palavras, porque estamos caminhando com Jesus. Caminhar com Jesus não é garantia de boas palavras, de boas notícias.
Aliás, eu tenho aprendido, e eu não sei porque Deus tem essa fascinação. Talvez não seja a melhor palavra, mas foi a que eu pensei agora. Porque Deus tem essa fascinação pelo impossível, pelo difícil, pelo complicado. Olha só. Eu tenho aprendido que a obra de Deus, ela começa difícil, fica impossível, e aí Deus faz. Mas eu fico pensando, por que esse tal de negócio de esperar o impossível? Não dá para resolver no fácil. O Senhor tem que deixar complicar tanto. Mas é porque Ele quer mostrar a sua glória e o seu poder para nós, não deixar dúvida nenhuma. Quando eles chegam, olham para Jairo, e a Bíblia não descreve como a notícia foi dada, mas apenas a Bíblia diz que eles deram a notícia: não incomodes mais o mestre, porque a tua filha morreu. Coisa terrível é dar notícia a um pai que um filho morreu. Coisa pesada, densa. Naquela hora eu imagino o chão debaixo de Jairo deve ter aberto, as forças lhe faltaram as pernas, talvez tudo embargou na sua garganta. Eu não sei como foi o sentimento do coração de Jairo, mas quem é pai, quem é mãe, pode aqui talvez ter um vislumbre disso. Eu aprendo uma coisa. E a nossa quarta estação, antes de chegar no lugar do nosso milagre. Escute o que eu vou lhe dizer. Por mais que o vento sopre contrário, por mais que as coisas se tornem difíceis ou impossíveis, Jesus sempre vai ter uma palavra de fé para nós. Naquela hora em que o mundo de Jairo desaba, Jesus tem uma única palavra para ele. E a palavra de Jesus é: não temas, crê somente. E Deus te trouxe aqui hoje para dizer: se as coisas complicaram e aparentemente se tornaram impossíveis, Deus pôs essa palavra na minha boca para te dizer: não temas, crê somente. Continue andando pela fé, continue crendo no poder de Deus, continue acreditando no sobrenatural. Na estação, na caminhada do milagre, no rumo do milagre, querido, todos nós precisamos aprender a andar por palavras de fé. Diga assim: eu preciso aprender a andar por palavras de fé. Porque pensa comigo, eram duas palavras martelando a mente de Jairo nos quilômetros que faltavam até sua casa. A voz daqueles homens dizendo: sua filha morreu. E a voz de Jesus dizendo: não temas, crê somente. Quem sabe hoje Deus te trouxe aqui para dizer: ande nas palavras de fé que você tem recebido. A vida está te pregando o contrário, mas há uma pregação de fé saindo desse altar, para que você não pare, para que você continue, para que você acredite. Ande pela fé. Quando tudo dizer não, acredite. Quando as coisas estiverem impossíveis, acredite. Diga para quem está perto de você: Jairo decidiu continuar caminhando. Tem gente que deixa Jesus para trás. Tem gente que diz assim: obrigado, valeu, nós tentamos. Vamos com os mensageiros da morte. Deus não te chamou para andar com o mensageiro da morte. Deus te chamou para andar com o mensageiro da vida. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Você foi chamado para andar com o autor da vida. Você não foi chamado para andar com coveiro. Você não foi chamado para andar com gente de funerária, de ML. Não, Deus te chamou, meu irmão, para andar com aquele que é o dono da vida, com aquele que pode todas as coisas. Tem gente que prega o fim, mas Jesus está pregando é começo para nós essa noite aqui. Tem milagre esperando gente nessa noite aqui. Tem milagre esperando gente nessa noite aqui.
Caminha com Deus que o milagre acontece. Você pode segurar na mão de alguém perto de você e olhar no olho dela e dizer assim: caminha com Deus que o milagre acontece. Não desiste de caminhar com Deus que o milagre vai acontecer. Eu creio nisso, eu estou profetizando essa noite. Eu sei que Deus me trouxe aqui hoje para profetizar. Eu não acordei de madrugada com essa palavra, porque eu tenho certeza, porque Deus queria dizer assim: olha como ele é um grande pregador. Não. Eu tenho certeza que Deus me deu essa palavra, foi para você. Para você que veio aqui hoje, para você que veio nesse horário, para você que sentou nessa cadeira agora. Não temas, crê somente, continue andando pela fé. Escute, eles seguem caminhando. Tenho certeza que aquele homem chorou. Tenho certeza que aquela caminhada teve hora que lhe faltou força, e que alguém talvez o abraçou e disse assim: eu lembro que Jesus disse: não temas, crê somente. Quando eles chegaram na casa, a Bíblia diz que havia muita gente chorando, muita gente gritando, muita gente se desesperando. O ambiente era caótico, como devia ser. Uma menina de 12 anos morreu, uma tragédia. Escute. Choro, grito, desespero, não emociona, nem mexe com Jesus. Jesus não se impressiona com essas coisas. O que mexe com Jesus é a nossa fé. O que mexe com Jesus é a nossa fé. Lembra a multidão que estava seguindo junto? Quando pararam diante da porta, Jesus disse assim, no meio da multidão ele disse: Pedro, Tiago, João, vocês três venham. Estou com uma palavra aqui para te dizer. No caminho do milagre, diga para quem está perto de você: no caminho do milagre, nem todo mundo que começou vai com você até o final. Nem todo mundo que começa com a gente vai com a gente até o fim. Nem todo mundo vai ver a nossa vitória chegar. Nem todo mundo vai nos acompanhar até o final. Por isso eu te digo: não se apegue às pessoas. Continua seguindo Jesus. Nem todo mundo está pronto para viver o milagre com a gente. Nem todo mundo está no mesmo espírito de fé que a gente. Jesus pega três, e não por acaso, são os três que estão caminhando com Jesus há mais tempo. Jesus pega três, e não por acaso, são os três que são os mais íntimos de Jesus. Jesus pega três, e não por acaso, são aqueles que sempre estiveram presentes nos momentos mais importantes do ministério de Jesus. O que eu aprendo é que Jesus não revela a sua intimidade para qualquer um. Que a nossa vida, muitas vezes, pessoas vão passar. Algumas vão ficar. Mas o importante é que Deus só tem milagre para aqueles que são íntimos, que caminham próximo, que gastam tempo com Ele. E eu lhe pergunto: você tem sido íntimo de Jesus? Porque no quarto onde o milagre vai acontecer, na casa onde o milagre vai acontecer, só entrou quem era íntimo de Jesus. A sua intimidade pode ser um passaporte para os milagres. A sua intimidade com Deus pode ser um passaporte para os milagres. Intimidade com Deus não é difícil, não. Intimidade com Deus tem dois caminhos bem simples, duas pernas que você pode usar para trilhar. Intimidade com Deus é ler a palavra e orar. Orar e ler a palavra. Ler a palavra e orar. É isso que traz intimidade com Deus. Jesus pega e entra com aqueles homens. A gente chorando dentro da casa.
E aí eu aprendo mais uma lição com Jesus. E a última antes de chegarmos no milagre. Quando Jesus entra na casa, Ele vai me dar uma lição importante. Levante a sua mão e diga: eu preciso aprender a enxergar como Jesus enxerga. A menina estava? Não ouvi, gente. Morta. Mas Jesus disse que ela estava? A menina estava? E Jesus disse que ela estava? Diga: eu preciso aprender a enxergar com a perspectiva de Jesus. O povo enxergava a morte, Jesus enxergava um descanso. O povo enxergava o fim, Jesus enxergava um começo. O povo enxergava a morte, Jesus enxergava vida. Eles olhavam o impossível, mas para Jesus era possível. Quem me entende? Quem me entende? Gozado que Jesus sempre olhou a morte como um sono. Jesus chama a morte de Lázaro. Quando dizem para ele: Lázaro está morto, Jesus disse: eu vou lá despertar meu amigo. Está só dormindo. Vou chamar ele, vou acordar Lázaro. Nessa menina, Jesus diz assim: não, a menina está morta não, a menina está só dormindo. Jesus tem sempre uma palavra que suaviza o ambiente. Jesus tem sempre uma palavra que atrai o impossível para o possível. Jesus tem sempre uma palavra que minimiza o nosso problema. É padrão de Deus talvez minimizar nossos problemas, porque nós comparamos os problemas com a nossa força, e por isso eles são grandes. Mas Deus compara os problemas com o poder e a força dele, e por isso para ele a morte se torna um só. Gideão, lembra de Gideão? Qual era o tamanho do exército que Gideão ia lutar? Mais de 600 mil homens. Sabe o que Deus disse para Gideão? Vai nessa força, porque você vai vencer a eles como se fosse um só homem. Outra ocasião, o profeta Eliseu disse aos reis: e isto ainda é pouco diante dos olhos do Senhor. Era o maior milagre que um rei estava esperando, e o profeta disse: não, isso é pouco diante dos olhos do Senhor. Se você quer viver uma vida de milagres, você precisa aprender a enxergar as coisas na perspectiva de Deus. Na perspectiva de Deus, essa sua doença, essa sua luta, esse seu problema financeiro, essa dificuldade que você está passando, essa tribulação na sua família, essa necessidade que você está atravessando, seja ela de ordem qual seja, o Senhor está te dizendo hoje: se a morte para Ele é como um sono, esse seu problema para Ele é nada. Eu acho que só 27 pessoas acreditaram no que eu disse. Esse seu problema para Deus é nada. 48 pessoas passaram a acreditar a partir de agora. Eu estou sentindo, está começando a avançar. Isso que você está vivendo para Deus é nada. 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 O meu Deus é o Deus Todo-Poderoso. Levante a mão e diga: eu sirvo a um Deus Todo-Poderoso. Deixa eu chegar no milagre, porque deu a hora. Jesus tira aquelas pessoas para fora, entra no quarto onde a menina está deitada. Jesus, Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe. E a menina está lá deitada. Diga para quem está perto de você, diga: quando você caminha com Deus,
Os milagres simplificam. Olha para mim, deixa eu te dizer uma coisa. Sabe qual é o problema da nossa geração? Nós estamos procurando coisa mística. Nós estamos procurando alguma coisa que abale o nosso emocional. Às vezes a gente fica esperando que o milagre aconteça. Vai passar um vento. Que coisa sobrenatural. Não é isso que a gente fica esperando? Ou então que acenda uma sarça. Já pensou aqui uma palmeirinha dessa pegando fogo assim, igual a sarça de Moisés? E do meio saindo aquela voz grave, né? Que geral, por que será que Deus tem voz grave? Será que tem mesmo? Porque todo filme, meu servo, Cid Moreira. Deus deve ser tipo Cid Moreira. Meu servo, eu farei na sua vida um grande milagre. A gente fica esperando isso, não fica? A gente vem na igreja às vezes querendo ver uma coisa dessa. Um fogo acender, assim, precisa um fogo acender. Ou então um bispo igual um guru assim flutuando. Já pensou? A gente quer ver essas coisas assim. Um homem assim, né? Deixa eu parar com as coisas que não vou comer. A gente muitas vezes quer esse místico, quer esse... A gente quer ver o milagre chegar embrulhado de uma aura mística, reluzente, resplandecente. Não é assim que a gente quer ver? Talvez uma carência nossa. A gente quer ver um relâmpago, um trovão, alguma coisa meio que assim. Aconteceu um relâmpago, um trovão. Meu Deus, o Senhor está aqui. Eu aprendi uma coisa e que o Espírito Santo falou comigo e eu queria dividir com vocês. Quando a gente caminha com Deus, olhe para mim. Quando a gente caminha com Deus, os milagres vão acontecer nas pequenas coisas, em gestos naturais e simples. E sabe como foi? Sabe como foi? O chão não tremeu, o fogo não acendeu, Jesus não resplandeceu assim com uma roupa fluorescente, não veio um anjo de espada flamejante, não abriu o céu aquela voz, aquele facho de luz. Quando a gente anda com Deus, o milagre se torna simples. Sabe onde apareceu um milagre? Um gesto tão simples de Jesus assim, só estendendo a mão, segurando na mão da menina. Disse: filha, levanta. Às vezes o nosso foco está no milagre, quando o foco da nossa vida devia ser andar com Ele. Porque quando a gente aprende a andar com Jesus, é num gesto de carinho, numa pequena palavra, num ato de generosidade, num pequeno toque, que os milagres de Deus vão acontecendo. Puxa, é claro que eu queria ver coisas extraordinárias. Eu já vi coisas sobrenaturais aconteceram. Mas o que Deus está dizendo para nós é que se você caminhar comigo, meu filho, o milagre vai estar em coisas corriqueiras de cada dia da sua vida. A cura vai acontecer quando você menos imagina. A vitória vai vir quando você menos pensa. Quando você começa a andar com Deus, quando você começa a caminhar com Deus, as coisas simplesmente acontecem. E o que eu vim dizer para você aqui hoje, esse é o meu desafio para você: que Deus faça milagres extraordinários, que Deus opere obras poderosas na sua vida. A Bíblia diz: imporão as mãos sobre os enfermos. Eu estendo as minhas mãos na direção de você que está aqui, você que me assiste de qualquer parte desse mundo agora. Que o Espírito do Senhor te visite agora, nesse momento, e Ele opere milagres na sua vida. Eu creio que o anjo do Senhor ministra entre nós para operar milagres, mas deixa eu te dizer, anda com Jesus que os milagres vão acontecer cotidianamente na sua vida. O milagre não vai ser o fora do comum, mas o milagre vai ser o comum de cada dia. O milagre vai ser a marca de cada dia da sua vida. Meu irmão, caminha. Ele caminhou um dia inteiro com Jesus, um dia inteiro ele caminhou com Jesus, para quando chegar no final do dia, tinha um milagre esperando por ele dentro da sua casa.
sai para trabalhar de manhã e diz: Jesus, vem comigo. Trabalha o dia todo dizendo: Jesus, me acompanha. Sabe por quê? Porque eu creio, quando você cruzar a porta da sua casa no final do dia, um milagre vai ter acontecido lá dentro. Diga: quando eu caminho com Deus, o milagre acontece nas coisas simples da vida. A menina que estava morta, diz o texto, verso 42, levantou e começou a andar de um lado para o outro. A Bíblia diz que as pessoas ficaram espantadas. Mas o verso 43, só para fechar, ouve. Jesus disse assim: gente, primeiro, não conta nada para ninguém não. Fica aqui entre nós. Ô dona Jaira, eu não sei o nome dela, vou chamar ela de Jaira, tá? Ô dona Jaira, que a senhora acha de fazer uma janta para nós agora? Vamos comer. Mas Jesus, o senhor acabou de ressuscitar uma morta. Tá, e daí? Vamos sentar na mesa, vamos comer, porque é aqui que o milagre habita. Eu estou orando a Deus que o extraordinário aconteça entre nós, mas que o milagre jamais deixe de habitar em nossa casa. Levante a sua mão e diga: eu creio que um milagre vai habitar em minha casa. Quantos podem dizer amém? Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Vamos ficar de pé, vamos levantar. Quem recebe o que Deus está fazendo neste lugar essa noite? Quem recebe o que Deus está fazendo entre nós neste lugar aqui hoje? Quem recebe a boa palavra de Deus aqui agora? Coloque a mão no seu coração e vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Precisamos de um milagre aqui, Jesus. Mestre, eu preciso de um milagre. Mestre, eu preciso de um milagre. Fala com Ele. Caminha comigo, Jesus, essa semana. Caminha comigo, Jesus, na volta para minha casa. Caminha comigo, Jesus, amanhã no meu trabalho. O rumo do milagre Deus está traçando para mim e para você. Que a nossa vida não seja de um ato extraordinário, sobrenatural, mas que seja uma vida de experiências com Deus. Meu Deus, eu quero orar por cada pessoa. Que esta noite seja edificante, que esta noite seja renovadora, que essa noite seja de libertação. E meu Deus, agora, por meio da fé e no poder do Teu nome, porque eu creio no nome do Senhor, que milagres, grandes milagres, desçam sobre as vidas que aqui estão. Perdoa nossos pecados, liberta-nos de nosso cativeiro, ajuda-nos em nossas dificuldades, socorre-nos em nossas tragédias, nos abençoa em tudo, ó Deus, que empreendemos. Caminha conosco um caminho de milagres, caminha conosco um caminho de vitória. Ensina o Teu povo a andar pela fé. E eu digo agora: espírito de enfermidade, maldição hereditária, obra maligna que se faz presente na vida de alguém que me vê, me ouve, me assiste, agora
em o nome do Senhor Jesus. Todo espírito contrário, eu lhes repreendo e digo: saiam, saiam agora. Vírus, câncer, tumor, inflamação, todo tipo de doença, eu mando embora. Opressão, perturbação, aflição, miséria, eu mando embora. Cativeiro, vício, em nome de Jesus, adultério, pornografia, destruição, eu mando embora agora, em nome de Jesus. Satanás, recolhe os teus e o que é teu agora. Eu te ordeno, em nome de Jesus. Levante suas mãos para o céu. Diga: vem, Jesus. Vem o teu reino sobre a minha vida nesta noite. Glorifica a Deus aí onde você está. Receba agora a tua cura, a tua restauração, o teu milagre. Receba agora a tua vitória na presença de Deus. Eu consagro a tua vida ao Senhor neste lugar. Recebe a bênção. Recebe agora, em nome de Jesus. Recebe hoje. Recebe já. Eu peço agora, em nome de Jesus. Quem recebe, diga amém. Quem toma posse, diga amém. Olhe para quem está ao seu lado, diga: creia, não temas, crê somente. Dê um aplauso a Jesus. Mestre, eu preciso de um milagre. Toda a igreja. Transforma minha vida.